Bom dia, pessoal. Nessa aula 10 eu vou resolver dois exercícios da lista 8 que fala sobre operações no conjunto dos inteiros, né? Principalmente operação de potenciação e radiciação. Vamos dar uma olhadinha no exercício C, né, que são dois exercícios, o C e o F. No exercício C eu tenho raiz cúbica de menos 64 mais raiz 16 menos raiz de 2 ao cubo. É interessante que vocês tenham essa lista em mãos, né? Copiem o exercício no caderno, enfim, para poder fazer junto quando vocês estão assistindo o vídeo. Daí vai ficar bem mais fácil, né, de entender. O que eu tenho que fazer? Eu primeiro vou olhar se essas raízes existem. Na lista ali, todas as raízes, na verdade, eu coloquei como sendo raízes possíveis, né? Então eu tenho raiz cúbica de 64. E qual é o número que multiplicado? Ele vezes ele que dá 64. Será que é o 2? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Será que é o 3? 3 vezes 3 dá 9 vezes 3 dá 27. Não é o 3. Será que é o 4? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então eu já sei que a raiz cúbica de 64 é o 4. E é menos 4, né? Porque a raiz cúbica só existe, né? Raiz de número negativo se o índice é 3, ou 5, ou 7, ou seja, tem que ser ímpar. Nesse caso aqui a raiz é menos 4. Então consigo extrair essa raiz. A raiz 16 é 4, uma raiz tranquila, né? Porque o número é positivo. E aquele menos 2 elevado ao cubo, que é a operação de potência, eu já sei, já vi em aulas anteriores com vocês, que quando a gente tem um número negativo e eu tenho, né, parênteses, vale aquela regrinha, né? Se o expoente é ímpar, ele fica um número negativo. Então aqui vai ficar menos 8 como resposta. Aqui eu vou fazer a regra de sinais para tirar esse parênteses. Então vamos lá para a regra de sinais. Vai ficar... Eu posso eliminar aquele menos 4 com mais 4 na soma, né? Então a primeira coisa que eu fiz aqui no slide foi isso. E depois eu retirei o parênteses. Então menos com menos vai ficar mais 8. E aí a gente finalizou essa conta. Então são contas assim que está na lista 8, certo? Para vocês poderem usar o conceito de potenciação, de radiciação, usar a regra dos sinais para retirar as parênteses. Então envolve todas as 6 operações, né, que a gente já viu até agora, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Certo, pessoal? O outro exercício que eu coloquei aqui para a gente fazer é o exercício F, né? Então, aqui no exercício F eu já tenho uma situação um pouco diferente. Aqui tu tem o menos 2 elevado ao cubo com parênteses, e aqui tu tem o menos 2 elevado ao cubo sem parênteses. Eu já coloquei, né, a questão F aí para confrontar ali, para vocês olhar, pô, aqui eu tenho parênteses lá, né? Eu já não tenho. Então, para observar bem essa diferença entre uma situação e outra. E essa potência aqui vai me dar 8 também, só que ela continua menos 8. Por quê? Porque não tem parênteses. Então aquela regra lá não é válida. A raiz cúbica de menos 8 é 2, negativo, né? Então eu já consigo observar isso, ó, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. 4 ao quadrado é 16. Pelo fato de o expoente aqui ser par, ó, vai ficar mais 16. Então, feito essas operações de extração de raiz, potenciação, eu vou ter, né, uma expressão numérica aqui que basta eu tirar os parênteses, usando aqui a regra dos sinais aqui também, e ela já vai estar quase pronta. Então vou lá, o menos 8 continua, mais com menos 2 ali, ó, né, vai ficar menos 2, e mais com mais 16. Como eu tenho duas dívidas, o menos 8 com menos 2 vai dar menos 10. Como eu tenho 16 e vou pagar 10, vai ficar sobrando mais 6. Então, pessoal, nessa aula, né, que é uma aula curta, que é a aula 10, aí foi só 2 exercícios que eu peguei dessa lista, que é da lista 8. Espero que vocês façam essa lista. Já disse para vocês, eu vou estar cobrando no momento que a gente retornar para nossa aula, né? Espero que isso seja o mais breve possível. Não sei até quando vai esse problema de saúde que o nosso país e o mundo está vivendo. Mas enfim, né? Eu acho assim, na minha opinião, independente da gente estar distante ou a gente estar no dia a dia ali dando aula, o interesse de vocês, né, em aprender, ele tem que falar mais forte nesse momento. Ou seja, procurem dedicar um tempo fixo, né, da manhã ou da tarde, enfim, para fazer as atividades que estão sendo propostas pelos professores de vocês.
Só assim vocês vão conseguir aprender, né? Passo a passo. É um processo lento que a gente tem, né? De se auto, da autodisciplina, né? Manter horário, manter foco, né? Em geral, as pessoas só conseguem fazer isso quando tem alguém apertando, quando tem alguém empurrando, puxando, gritando em volta, né? Tanto é que muita gente só vai para uma academia, né? Por quê? Porque tem alguém que fala, ó, faz isso, faz aquilo, né? Mas ele poderia muito bem fazer exercícios, né? Em casa, sem problema nenhum, né? Tá, pessoal? Então é um abraço que eu tô dando para vocês todos aí. E a gente, no retorno dessas aulas, a gente vai ter muita coisa para botar em dia. Um abração para todos aí.